Esse é um trabalho realizado como quesito parcial para obtenção de nota e aprovação na disciplina de Práticas Clínicas em Saúde do Adulto, Cuidados Mínimos e Intermediários, no curso de graduação de enfermagem pelo CEUNSP, Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, orientado pelos professores Bruno Fernando Moneta Moraes e Maxilian Estevam de Oliveira. O conteúdo a ser abordado nesse trabalho será o exame físico da pele e seus anexos e o exame físico da cabeça e do pescoço. Para o exame físico da pele e seus anexos serão usados lanterna clínica, lente de aumento, régua, luvas descartáveis e um ambiente bem iluminado. Para o exame físico da cabeça e pescoço serão usados lanterna clínica, espátula, estetoscópio, otoscópio e luva de procedimento. Usaremos os métodos propedêuticos de inspeção e palpação. Para examinar a pele, devemos inspecionar, observando as suas características para identificação de eventual anormalidade, quanto à pigmentação na sua totalidade e compatibilidade com o histórico genético do paciente. Observar a integridade, palidez, eritema, cianose, icterícia e edemas. Na palpação da pele, devemos começar observando a temperatura, utilizando o dorso das mãos para palpar bilateralmente. Devemos observar sinais de hipertermia e hipotermia. A pele deve se apresentar morna, com temperatura igual em ambos os lados. Mãos e pés e membros engessados ou recebendo infusão venosa podem ficar ligeiramente mais frios. Deve-se observar também a presença de hipertermia em áreas localizadas sob efeito de trauma, infecção, queimadura de sol. Em relação à umidade, devemos observar se as mucosas estão úmidas ou ressecadas, se os lábios estão ressecados, rachados, sudorese excessiva, pois pode indicar ou causar um quadro de desidratação. Sobre a textura, devemos observar que a pele normal ela é lisa e firme, com a superfície homogênea, embora seja normal a existência de calo nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Para verificar se há edema, pressione firmemente os polegares contra a superfície da pele. Normalmente, a superfície da pele permanece lisa quando é liberada a pressão. Se a pressão deixar uma depressão ou um afundamento na pele, há a presença de edema. O edema é mais evidente nas partes inferiores do corpo, como pés, tornozelos, áreas sacrais. Também pode apresentar unilateral, o que pode estar relacionado com uma causa local ou periférica. Também pode se apresentar um edema generalizado, o que é chamado de anasarca. O turgor é a mobilidade e a facilidade com que a pele se eleva, a capacidade de voltar ao normal quando se solta. A mobilidade geralmente é diminuída na presença de edema, e o turgor é evidente em caso de desidratação grave ou perda excessiva de peso. Devemos atentar à presença de hematomas, equimoses, sinais flogísticos em acessos venosos ou celulites. Devemos também observar qualquer lesão na pele, observando sua cor, odor, tecidos presentes, seu formato, a configuração, tamanho, localização e a distribuição no corpo, se é generalizado ou restrito a uma área. Para o cabelo, devemos inspecionar e apalpá-lo, observando a sua cor, sua textura, a distribuição no couro cabeludo, se há presença de lesões, infestações de parasita, observar o quanto a higiene do paciente. Nas unhas e ponta dos dedos, devemos realizar o exame de enchimento capilar, pressionando a borda da unha de modo a branqueá-la. Em seguida, liberar a pressão, observando o retorno da cor normal, o que indica uma condição de circulação periférica. Se normal, o retorno ocorre instantaneamente ou em poucos segundos.
em ambiente frio. O retorno que levar de 1 a 2 minutos é considerado lento. Devemos observar e inspecionar o seu formato, contorno, coloração, lembrando que as bordas das unhas devem ser limpas, arredondadas e lisas, podendo assim observar a higiene pessoal do paciente. A superfície das unhas é lisa, regular, não quebradiça nem partidas. A espessura é uniforme e adere ao leito ungueal e a sua base é firme à palpação. A placa translúcida da unha exibe um leito ungueal rosado por baixo. Podem ocorrer variações desse pigmento em pessoas negras. Devem observar qualquer marca anormal nos leitos ungueais e presença de fungos e lesões. Para realizar o exame físico da cabeça, utilizamos os métodos propedêuticos de inspeção e palpação do crânio, para verificação do tamanho, dos contornos, avaliando alterações como nódulos, hematomas, depressões, protusões, eventuais anormalidades como microcefalia, quando o crânio é pequeno, macrocefalia, quando o crânio tem um tamanho maior do que o normal, o que pode ser evidência de patologias relacionadas a essas alterações. Devemos apalpar a artéria temporal, avaliando aumento e sensibilidade. Na face, devemos observar a expressão facial e o seu contorno, simetria das sobrancelhas, fissuras palpebrais, sulco nasolabiais e canto da boca. Identificar movimentos involuntários, edema periorbital, edema nas bochechas ou lesões na face. Devemos avaliar a articulação temporomandibular, conforme o indivíduo abre a boca, observando a crepitação e movimentos e sensibilidade. Nos olhos, devemos observar a forma, localização, pupilas, reflexo e movimentação ocular. É importante observar a acuidade visual, estruturas externas como sobrancelhas, pálpebras, cílios, observando a simetria, edemas, secreções ou lesões. Nas estruturas internas, devemos observar a córnea, íris, esclera, pupila, conjuntiva, além da mobilidade visual. Na conjuntiva, é importante observar a coloração. Ela pode estar corada ou pálida, podendo corresponder a um caso de anemia. No exame pupilar, devemos observar o formato, tamanho, reflexo. Normalmente, as pupilas são redondas, regulares e tamanhos iguais. Pupilas de tamanho desigual ocorre geralmente com presença de lesão do sistema nervoso central. As pupilas podem apresentar isocóricas, quando estão em formato e tamanho normal, anisocóricas, quando estão assimétricas, mióticas, quando apresentam contraídas, e midriáticas, quando estão dilatadas. As pupilas podem apresentar fotorreagente ou não reagente, ou seja, reage ou não à luz. No nariz, devemos observar desvio da linha média, deformidades, inflamações ou lesões. Devemos testar a permeabilidade das narinas. Com o auxílio de uma lanterna, devemos visualizar a mucosa para ver cor e umidade e observar desvio de septo, pressionar os seios frontais, palpando acima e abaixo da sobrancelha e pressionar os seios maxilares. Para inspecionar as orelhas externas, devemos observar a posição, alinhamento, condição da pele e meato auditivo. Movimentar a orelha e pressionar o trago para a detecção de sensibilidade. Usando o otoscópio, inspecionar o canal auditivo e em seguida a membrana timpânica, quanto à cor, posição, marcos e integridade. Realizar teste de audição, teste de voz sussurrada. É muito importante observarmos
malformações congênitas, presença de secreções, coloração, corpos estranhos e sinais de infecção. Para avaliação da boca, com o uso de uma lanterna, devemos inspecionar a boca, mucosa oral, dentes, gengivas, língua, assoalho da boca, palato, úvula e lábios. Na inspeção dos lábios, devemos observar a cor, umidade, fissuras, lesões, retrair e inspecionar a face interna. Devemos observar os dentes e gengivas, observar a ausência de dentes, anormalidades e o posicionamento e dentes frouxos ou com presença de cáries. Devemos observar na mucosa a cor da língua, a umidade, lesões e salivação. Devemos palpar o assoalho da boca e observar se há presença de nódulos, ulcerações, avaliar as amígdalas se presentes, observar a mobilidade da úvula e teste de reflexo de vômito. Devemos pedir para o paciente expor a língua para avaliação, porque pode apresentar algumas características sugestivas de algumas patologias, como tamanho aumentado, dorso excessivamente liso e língua saburrosa. Na inspeção do pescoço, devemos observar simetria, nódulos, edema, massas ou cicatrizes e pulsações. Devemos proceder ao exame com o paciente sentado. Esse ergue o queixo e inclina a cabeça para trás. Ambos os lados do pescoço devem ser inspecionados e comparados. Devemos apalpar os linfonodos em 3 regiões: pré-auricular, retroauricular e occipital, na mandíbula, tonsilar, submandibular e submentoriano, na cervical, superficial, profundo, trapézio e supraclavicular. Devemos inspecionar e apalpar o pulso carotídeo, um lado de cada vez, se indicado, ausculte para a detecção de ruídos carotídeos. Devemos apalpar a traqueia na linha média, fazer teste de amplitude de movimentos, ADM, e a força muscular contra a sua resistência, cabeça para frente e para trás, cabeça voltada para um lado e encolher os ombros. Para avaliar a tireoide, o examinador fica em pé na frente do paciente. Devemos fazer a palpação da glândula tireoide e inspecionar a área inferior do pescoço, que recobre a glândula tireoide, verificando a existência de massas visíveis e assimetria. Devemos observar qualquer achado, como massa, nódulos linfáticos aumentados, nódulos linfáticos endurecidos, verificando e anotando o tamanho, forma, sensibilidade, consistência e mobilidade. Na tireoide também é importante observar os desvios da traqueia, uma vez que o desvio lateral poderá sugerir lobo tireoidiano aumentado, bócio subesternal ou outra anormalidade torácica.